Olá, dando continuidade à nossa aula sobre a camada DLC, né, de controle de link de dados. Agora, na primeira parte, a gente falou sobre o enquadramento, né, do frame, que é uma das funções. A segunda parte é o controle de fluxo e erro. Bom, a gente viu quando a gente falou sobre tratamento de erro, né, que a correção de erro é muito complexa, né? Geralmente, em casos especiais que demanda processamento aí para tentar corrigir uma transmissão. Agora, a identificação é proporcionalmente mais simples. Porém, a gente precisa dar algum tratamento quando identifica um erro. E, ao mesmo tempo, é importante entre emissor e transmissor que a transmissão seja feita numa taxa adequada. Bom, não adianta, imagine que se a gente estivesse jogando, passando um token, né, de um emissor para o receptor. E esse token, vamos imaginar que é tijolo. Então, eu lanço um tijolo para a mão de alguma pessoa próxima de mim. Se eu começar a jogar tijolo numa velocidade que essa pessoa não é capaz de pegar e colocar no chão, tratar o tijolo, vai começar a cair tijolo no chão e quebrar, certo? Então, ajustar o controle de fluxo envolve ajustar a velocidade que eu pego um token, uma coisa, e envio. Essa coisa para a gente vai ser o frame, ok? Qual é a estratégia? Geralmente, o token ele é armazenado antes da transmissão numa estrutura de memória chamada de buffer. Que é uma estrutura de memória temporária. Ou seja, ela armazena o frame ali por um tempo até ele ser transmitido. Ele foi transmitido, ela é esvaziada e aí vem o próximo frame para ser transmitido, ok? Da mesma forma, quando o receptor tira os bits do fio e recebe o frame, ele coloca num buffer também. Agora, a forma desse buffer vai me dizer, né, a taxa de velocidade com qual eu consigo esvaziar esse buffer e tratar esse frame, vai me dizer qual que é a velocidade que eu consigo de processamento de pacotes. Quantos pacotes ou frames eu consigo tratar por segundo. Se eu mando um frame e espero uma hora, depois mando outro, a ocupação de largura de banda da minha rede vai ser baixa. Então, ajustar isso é papel dos protocolos de controle de fluxo. Além disso, se durante a transmissão do frame ocorrer um erro, né, vamos supor que esse aqui seja o nosso frame, e a gente transmitiu, e aconteceu algum problema na transmissão, e detectou-se que ele está errado. Qual que é a estratégia que eu vou fazer para que esse frame, já que corrigir ele é custoso, que ele seja retransmitido? Bom, quando a gente fala de controle de fluxo, a gente fala basicamente de ajustar a estrutura de armazenamento temporária para que eu mande frames ou não, mais ou menos simultaneamente. Então, por exemplo, se, voltando ao exemplo do tijolo, eu tenho uma estrutura, eu consigo segurar 2 tijolos ao mesmo tempo e mandar 2 tijolos e a pessoa consegue pegar 2 tijolos e botar no chão, a gente tem um buffer aí com 2 posições de token, 2 posições de frame. Se eu conseguisse fazer com 4, eu poderia mandar 4 ao mesmo tempo, ou seja, eu ocupo melhor a largura de banda da minha rede e aumento a minha taxa de transmissão. Só que eu tenho capacidade de mandar 4 ao mesmo tempo. Porém, quem está recebendo só consegue receber 2. Então eu posso mandar 2 e aguardar que aquela pessoa me confirme. Então o controle de fluxo ele é baseado em confirmação. Que é conhecido como ACK, de Acknowledgement. Ou seja, a pessoa poderia mandar um papelzinho, né? Vamos dizer que as pessoas, quem está mandando e recebendo não está se vendo, tem uma parede no meio. Ela pode mandar um papelzinho informando que recebeu o tijolo 2. E aí eu mando mais 2 tijolos e assim a gente vai de tal forma que a gente não deixe nenhum tijolo cair no chão.
Então, o mecanismo de ajustar as memórias de envio e recepção e de confirmar permite que, se eventualmente o meu receptor não esteja conseguindo tratar, eu reduza o volume do meu buffer, né, da minha memória temporária, para mandar menos pacotes para o segundo. Essa ideia de criar uma estrutura de memória, né, uma fila, né, que, né, faz, né, aqui são os frames. Então a ideia basicamente de controle de fluxo, né, eu tenho que enviar os frames vão para essa fila e à medida que eu for mandando, essa janela vai andando e pegando os outros frames que eu tenho para mandar, o que a gente chama de janela deslizante. Né? Eu tenho as posições, no caso aqui eu fiz um desenho exagerado, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então aqui eu posso mandar 6 frames simultaneamente. Mandei os 6. O emissor confirmou que recebeu o sexto, eu ando com isso aqui e encho com mais 6 e assim sucessivamente. Então é uma ideia de uma janela, ou seja, enquanto esses elementos não forem transmitidos, o quarto não mandou, eu fico ali na janela. Aí vou ter uma estratégia para dizer como é que eu vou retransmitir. Né? Então essa estrutura onde você desloca, né, logicamente dizendo, né, a gente chama de janela deslizante. Ou seja, é uma oportunidade de transmissão para um determinado conjunto de frames. Transmitiu, deu certo, eu ando com a janela. Não deu certo, eu mantenho ela naquela posição. Se só os 3 primeiros foram, eu vou andar um pouquinho. Enfim, a gente vai ver as estratégias. Ok? Agora, como a gente fala, a gente está baseado aqui em confirmação, né? A estratégia da confirmação ela também é útil quando, para detectar que houve ou uma falha na transmissão ou um erro lá do CRC. O CRC computou e o bit chegou errado. Então, para a gente ter uma estratégia de controle de erro, a gente usa a ideia de automatic repeat request. Aí se eu pegar chama estratégia ARQ. Beleza? O Q aqui não é esse Qzinho que está aqui. Ó. Deixa eu melhorar a organização aqui para ficar um pouco mais legível. Deixa eu reescrever aqui que ficou muito ruim, né? Então, a gente viu os frames de confirmação. E a gente viu a ideia... e aqui estava escrito, no outro estava escrito automatic repeat request. ARQ. Então, como que é feito essa estratégia? Ela é baseada num timer no transmissor. O transmissor manda uma sequência da janela deslizante ali, um ou vários, e dispara um reloginho. Se não chegar a confirmação de um ou mais dentro do timeout, né, do tempo que ele marcou, seja lá 10, 20 segundos, quanto tempo for do protocolo, ele retransmite os frames. Então, o receptor, ao receber e detectar um erro ou não receber, nos dois casos ele vai ficar em silêncio,
Ou seja, ele não vai confirmar. Não confirmando, o timer do transmissor vai estourar, ele vai esperar um tempo, né? E vai retransmitir, ok? Com isso, a gente consegue implementar a requisição e repetição automática para tratamento de erro. Então, associando a ideia de janela deslizante e de repetição automática com timer, a gente pode ter tanto controle de fluxo como controle de erros de transmissão por repetição de transmissão. Ok? Nesse sentido, a gente vai ver aqui basicamente 4 protocolos básicos, né, que são as principais 4 estratégias que a gente vai ver. 2 delas são muito utilizadas na camada de enlace. As outras 2, na pilha TCP/IP, são utilizadas lá na camada de transporte. Mas a gente vai ver aqui simplesmente para entender o conceito, ok? Bom, então a gente já sabe o que é buffer, já sabe o que é ACK, né, que é um pacote de confirmação, já sabe o que é janela deslizante e já sabe o que é ARQ, beleza? Que tem um timer. Faltou falar sobre protocolos com e sem conexão. Protocolos com orientada conexão e sem conexão, neste caso aqui, você tem uma transmissão de frames sem correlação. Vamos chamar de correlação lógica. Ou seja, é uma sequência aleatória de frames que você manda. O receptor não tem a ideia de qual que é o frame primeiro e qual que é o segundo. Pouco importa, porque os frames chegam, eles não têm uma ligação entre si, eles não têm uma sequência lógica. Então é uma transmissão sem conexão, ok? Tanto o receptor e o transmissor e o receptor, eles não estão alinhados para receber uma sequência determinada de frames. É basicamente se vira aí, entendeu? Então é sem conexão, eu vou mandando, recebeu, não recebeu, paciência, talvez eu retransmita depois. Os protocolos baseados em conexão, eles têm uma fase de configuração e destruição. O receptor e o transmissor têm que estar alinhados, ou seja, eles têm que saber que um e o outro vai transmitir e eles têm que ter uma ligação lógica, ou seja, eles alocam recursos, buffers de um lado, alocam recursos de outro, de tal forma a alinhar a transmissão e os frames dessa transmissão, eles têm primeiro, segundo, terceiro, quarto, eles têm um encadeamento lógico. Então, eu tenho que saber se eu vou mandar e os frames vão chegar na sequência certa ou não. Vou reordenar ou não vou reordenar os frames para ir montar o pacote final que vai ser entregue à camada de rede. Ok? Normalmente isso é feito por uma fase de estabelecimento de conexão e finalização de conexão e uma fase de transmissão, né? Logicamente falando, né, primeiro acontece isso, segundo acontece isso e terceiro acontece a destruição daquelas memórias temporárias. Bom, dado esse apanhado geral, a gente vai ver os principais protocolos aqui de uma maneira bem objetiva, né? O nosso objetivo é conhecê-los e entender as diferenças. Os detalhes de implementação você pode ver aí numa bibliografia da sua preferência. Bom, a primeira forma de transmissão e controle é a simplex, ou seja, do lado do transmissor eu tenho um buffer, né? Aqui o buffer no receptor, e considerando que eu tenho aqui uma sequência de pacotes para serem transmitidos, né? Essa sequência vai sem nenhuma identificação, né? Se a gente fosse imaginar que aqui o tempo está correndo para baixo, né? Vai esse pacote, esse frame, depois vai esse, só que ele pode sofrer um atraso e chegar aqui, esse aqui pode chegar aqui na frente desse, e depois pode vir esse, por exemplo, depois de um tempão, né? Esse aqui aconteceu alguma coisa, ele sofreu um atraso grande e chegou bem depois. Eu não tenho nenhuma garantia aqui de entrega e não tenho nenhuma correlação, é simplesmente
o frame chegando e recebendo. É a comunicação sem conexão no modo simples, né, o simplex. A segunda estratégia é o protocolo Stop and Wait. Neste caso, eu identifico os frames, só que eu só tenho um buffer de transmissão. Então, eu mando um pacote, então vamos dizer que eu peguei esse primeiro e mandei. Ele vai chegar e eu espero o ACK. Esse cara aqui vai receber o pacote, né? Esse desenho aqui é o pacote, e ele vai devolver o ACK. Então, se eu tiver aqui, por exemplo, identificação 0 e 1, esse cara recebeu, ele vai mandar, vamos supor, eu mandei o 0, ele vai mandar o pacotezinho, né? Um pacotezinho aqui, ACK de 0. E aí eu vou mandar o próximo. O próximo é o 1. E aí eu mando, ele vai receber e vai devolver o ACK de 1. E assim ele vai sucessivamente, tendo apenas um buffer de transmissão e um buffer, né, para um frame, que eu quero dizer aqui, né? Então ele consegue mandar um frame e o receptor consegue receber um frame. Ok? Repara que o tempo de transmissão é bem longo, né? E aqui ele define um timer, por exemplo. Até aqui, né? No caso aqui o timer, ele para dar certo, ele tem que ser sempre maior, né? Então, esse timer, põe um reloginho aqui, eu vou esperar. Se o pacote chegou dentro do timer, ok, eu passo para o outro. Se o pacote chegou depois do timer ou não chegou, eu vou retransmitir. Ok? Então, o Stop and Wait, eu posso ter a implementação do Stop and Wait ARQ. Se eu uso o timer, eu consigo fazer controle de erro. Beleza? Se eu não tenho timer, eu não tenho como fazer esse controle de erro. E aí é simplesmente uma estratégia de transmissão. Ok? Bom, o próximo é o Go Back N. Ao invés de ter apenas um buffer, ele vai ter aqui uma janela de transmissão. No caso aqui, ó, ele vai mandar em rajadas de 3 frames por vez. Então, ele vai mandar 3, e esse cara aqui, ó, só tem um buffer de recepção. Então, esse cara aqui recebe um frame. Na verdade, ele só confirma um frame, né? Então, como é que funciona? Eu vou otimizar a utilização do meio físico, porque ao invés de mandar um, eu vou mandar uma rajada de 3 frames ao mesmo tempo. Né? Os 3 frames vão. Óbvio. Do lado de cá, eu não vou ter a janela de recepção. Eu vou receber os 3 frames, né? E aí eu confirmo. Então vamos supor que esse aqui é o frame 0, 1 e 2. Se eu recebi os 3, ele vai mandar um ACK só, falando ACK de 2. E aí ele vai mandar mais 3. E assim vai sucessivamente. Se acontecer, por exemplo, um segundo caso, né? Aconteceu que esse aqui não chegou. Chegou o 1, o 0, o 1 não chegou e chegou o 2. No Go Back N, ele mandaria o ACK de 1. É o próximo que ele está esperando. Por quê? Com isso,
o receptor sabe que o 1 não foi, e aí ele volta, go back, e manda o 1 e o 2 de novo. Então, ele vai avançar a janela para o 0, né? O 0 ele vai considerar que já foi, e ele vai retransmitir o 1 e o 2. Entendeu? Ele retransmite e o 2 vai chegar lá duplicado, né? Esse aqui chega duplicado. Porém, essa é a estratégia go back n. Eu mando uma sequência, o ACK confirma 1. Esse 1 que eu confirmar, a janela se desloca inteira para ele. E aí, eventualmente, eu vou retransmitir todos dele em diante. Então, chegou o ACK de, vamos supor que sejam 5. Aí, 0, 1, 2, 3, 4. Eu mando o 5. Eventualmente, o 1 não chegou. E aí, o que vai acontecer? O receptor vai mandar... Se estourar o timeout e o receptor não mandar nada, ele vai retransmitir os 4. Se não chegou, por exemplo, ou chegou com um erro, o 0, 1, o que vai acontecer? A janela vai deslocar 1 e vai retransmitir o 1, o 2, o 3 e o 4 e vai pegar mais um. Beleza? Então, aqui eu não tenho janela deslizante no stop and wait, eu mando 1, confirmo 1. Aqui eu tenho janela de transmissão no transmissor, eu mando uma sequência e confirmo o último que eu recebi, ok? E aí eu retransmito, volto até aquele que eu não recebi, retransmito a partir dele. E a última estratégia é a Selective Repeat ou Selective Reject, depende do autor, aí você vai ter esses dois nomes, que ele implementa a janela de transmissão, a janela deslizante dos dois lados. Com isso, eu consigo mandar a sequência, né? No caso aqui, ele manda 3 frames. E eu consigo receber os frames e colocá-los na ordem correta. Neste caso, os frames, né, identificados aqui, eles também são identificados aqui. Por isso, né, se eventualmente esse aqui, o 2, não chegar, ele só pede a retransmissão do 2. Ele vai mandar um NAC de 2. É a ideia do não ACK, né? Non-ACK. Então aqui eu tenho o NAC de 2. Isso quer dizer non-ACK. E com isso, o transmissor consegue repetir seletivamente o 2. Ele vai transmitir de novo aqui. Ele vai retransmitir o 2, né? O 2 vai. E vai avançar o 0 e o 1 e vai mandar os próximos. E ele só... Aí a estratégia de avançar ou não a janela depende da implementação do protocolo, né? Ok? Isso, nesse caso, né, com o mesmo timeout, etc., né, considerando timeout, eu vou ter o Selective Repeat ARQ para tratamento de erro, o Go Back N ARQ. Ok? O controle de fluxo, às vezes ele acontece pela implementação da redução dinâmica da janela de transmissão. Ou seja, à medida que a transmissão está dando sucesso, eu posso ir aumentando a minha janela de transmissão. Eu mando mais frames simultaneamente. Tanto o receptor e o transmissor no Selective Repeat, por exemplo, vão estar com a tamanho de... Tem que ajustar a janela de transmissão, porque eu tenho que mandar aqui numa quantidade que ele é capaz de receber. Mas à medida que ele está conseguindo, a gente pode ir expandindo, até que aconteça um erro. Se acontecer um erro, eu faço uma estratégia de redução. E aí, no caso do Selective Repeat, tem que contrair dos dois lados para a transmissão se adequar a algum congestionamento da rede, né? E aí você implementa o controle de congestionamento. Ok? Espero que tenha ficado claro, né, as três estratégias, né? 4, né? Simplex, sem nenhum tipo de controle. Stop and Wait, que tem o ACK e o Timeout. Go Back N, que tem a janela deslizante do lado do transmissor. ACK Timeout, para RQ, né? E o Selective Repeat, que tem a janela de transmissão dos dois lados ajustados, que aí você consegue, além de implementar erro, também fazer controle de congestionamento. Ok? Bom, na próxima parte do vídeo a gente vai ver um exemplo de um protocolo antigo, mas que é base para
muitos protocolos que a gente usa hoje e também utilizado no Modbus Plus, né? A gente vai falar um pouquinho sobre o HDLC. Até lá e um abraço.